Bom, gente, boa noite a todas e todos. Muito obrigada por estarem aqui de volta conosco nesse grupo colaborativo. Novamente, a gente tem um texto base, que não foi tão fácil de digerir quanto o primeiro, mas temos aqui a doutora Regina Lúcia Nogueira para nos ajudar a clarear. E já temos muita contribuição lá no grupo, apesar de, por enquanto, sermos 62 aqui, lá no grupo já temos 357. Então, a gente vê que é um grupo colaborativo de verdade, né? Então, boa noite, vamos lá, mãos à obra. Vou passar para as minhas amigas e companheiras de grupo. Boa noite gostaria também de dar boa noite a todos. Nosso grupo está crescendo muito mesmo, é muito bom isso. É muito bom a gente estar aqui reunido para mais uma noite de estudo, e gostaria também, na oportunidade, de agradecer à doutora Regina por toda a disponibilidade, por toda a generosidade de passar todo o conhecimento dela para todos nós. Muito obrigada. Querida. Boa noite a todos. Mais uma noite de troca, de aprendizagem, de insights e muita generosidade da nossa mestra, a doutora Regina. Vamos aproveitar o máximo possível esse tempo. Boa noite a todos e a todas. Novamente, né, a gente quer agradecer a participação de todos vocês e dizer que a gente está cada dia mais empolgada com a colaboração das pessoas no grupo, as questões e os exemplos que vão surgindo, isso tudo nos empolga a buscar cada vez mais, e gratidão eterna, doutora Regina, por tudo que ela está trazendo para nós aí de orientação, de conhecimento. Que bacana. Gente, aquele grupo é bem legal, né? Uma das coisas assim que tem me impressionado naquele grupo, boa noite, queridas, boa noite, queridos. Uma coisa que tem me impressionado é isso, a gente vai encontrando um tom de respeito, de cuidado, de foco, de não misturar estações. Então, assim, é bem bacana ver que a proposta o pessoal vai gostando da ideia e vai realmente, como disseram, colaborando. Bom, eu vou ser bem direta, tá? Tem muitas pessoas queridas, um dia a gente pode fazer uma, né? O pessoal do grupo, assim, só de prosear, né? Que eu gosto de prosear, contar história, ouvir história, né? Porque a gente cava nessa uma hora, assim, dá vontade de falar com as pessoas, né? Melhor. Então, o meu abraço. Gente, então, do que a gente vai focar hoje, né? Então, só lembrar. No anterior, a ideia era trazer o conceito de lesão moral e falar, olha, a gente está falando de algo diferente do que simplesmente dizer de TET. Eles se comunicam, mas a gente está falando de aspectos diferentes de lesão moral e transtornos de estresse pós-traumático. Aí, qual é o propósito? Quando eu falei, gente, ó, lê o artigo, né? Então, assim, hoje eu não vou conseguir voltar, porque o que é legal quando a gente vem, volta, retoma os temas, a gente não tem isso. Da onde eu vou partir? Eu vou partir da história já, que a gente tem o conceito do que é lesão moral e que isso é diferente de TET. É daqui que eu vou partir. Se alguém está chegando hoje, é muito bem-vindo, sabe? Tem o grupo que pode colaborar, tem a apresentação, tanto a gravação quanto o PDF, então dá para correr atrás. Vou compartilhar, então, a minha tela. Deixa eu pôr aqui o Share Sound. Ok, tentar ficar aqui ligada para que a gente tenha o tempo, né? Tenha o tempo. Então, é um pouco mais expresso. O que eu quero que foque, gente? Foque na ideia, tá? Ah, não sou familiarizada com neurociência, foca na ideia. Você vai conseguir fazer um bom atendimento se você focar na ideia, mesmo que você não lembre o nome das estruturas, das redes, nada disso, tá? Então, gente, eu vou aqui já, ó. Então, eu acho que esse é sempre um aspecto importante, é um grupo de estudo colaborativo, o foco é psicólogo e médico com formação em tratamento de trauma, nós não limitamos, nós não vigiamos o grupo, mas só lembrar, se você não é da área, pode ter conteúdos que te ativem, quem é da área está sem psicoterapia, a gente está falando de trauma,
mas a proposta, então, do grupo é essa. E o que a gente, então, vamos lembrar o objetivo. A gente está estudando juntas e juntos, de uma forma colaborativa, cada um entrega o que tem, compartilha. O tema é trauma, lesão moral e MDR. O que a gente quer? A gente quer que mais pessoas que são impactadas por lesão moral possam acessar tratamentos efetivos, eficientes, baseados em evidências científicas e focados na compaixão. Essa é a ideia. Começar da minha vida, porque todo mundo está sujeito a trauma de todo mundo, esse é o objetivo do grupo. Então, lá para aquele texto, né, eu falei, gente, olha, mesmo se não entender, por que eu insisti, né, nisso? Eu já conto para vocês. Então, foi um artigo pequeno, de poucas páginas, mas a ideia era que diferenças e semelhanças tem na neurobiologia do trauma e da lesão moral, e o que saber isso vai fazer diferença no meu intervir com o MDR. Tem colegas que não é do MDR, isso não tira você aproveitar a estrutura de pensamento, de reflexão que a gente tá trazendo e levar para a sua prática clínica. Então, diferenças. O TEPT é o quê? A pessoa foi exposta à morte, ameaça de morte, lesões graves, reais ou ameaçadas, ou violência sexual, sempre concreto ou ameaçado, ou diretamente, ou testemunhando, ou sabendo o que ocorreu, ou trabalhando com esse tema. Então, aqui o DSM-5, isso está no outro, mas só para a gente aquecer. E aí, o que a gente tem? Para tratamento de trauma, você tem várias diretrizes mostrando efetividade de terapia cognitivo-comportamental focada em trauma, terapia de exposição e EMDR. Tem umas coisas que funcionam, mas onde você tem mais estudos é terapia cognitivo-comportamental focada em trauma. Mas você é a própria OMS, né? E outras diretrizes, não vê o foco aqui, mas vou falar da OMS, a OMS fala da terapia cognitivo-comportamental focada em trauma e no MDR. Quando a gente fala em lesão moral, um aspecto importante para a gente lembrar é que ela não é classificada como transtorno mental. Você não vai achar nem no DSM-5, nem na CID-11 falando sobre lesão moral, pelo menos nesse momento. E aí eu só mudei aqui a mesma coisa, tem um evento traumático, o que é? É a pessoa perpetrar, deixar de prevenir, testemunhar ou tomar conhecimento o quê? De atos que transgridem suas crenças e seus valores morais mais profundamente arraigados. Qual é o efeito disso? Impacto psicológico, biológico, comportamental, social e ou espiritual. Qual é a experiência, né? Que da lógica do vidro que a gente viu, né? O evento é a pedra, o efeito é o vidro estilhaçando, e o ser estilhaçado é esse ser violado moral e eticamente. É o que a gente tem. E aí, qual é o desafio? A questão do tratamento, que é o que a gente está construindo nesses 4 encontros. Então, a minha proposta vai ser que no próximo encontro, a partir disso tudo, a gente vai, mais do que o protocolo, porque o protocolo a gente podia ter te mandado ali no grupo do WhatsApp. A gente quer compreender de onde ele sai, porque senão ele passa a não ser efetivo. Então, é aqui que a gente está discutindo, a gente vai chegar a isso até o encontro 4. Então, vamos lá. Quando eu pedi, gente, ler, tá entendendo, não tá entendendo, ler, foi na expectativa que na leitura, mesmo que você confundisse lá, né, os termos, não lembrasse onde estava, e assim, eu quero que você guarde isso. Para que é esse encontro? O artigo científico é sobre lesão moral e TEPT, frequentemente concorrentes, mas mecanicamente diferentes. Eu achei que ele podia ter colocado neurobiologicamente diferente. Primeiro, a neurobiologia, como é que é o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso no TEPT e na lesão moral, eles são diferentes, eles vão... E aí vale para outros. Mesmo que a gente não está falando de lesão moral, a neurobiologia do transtorno de estresse pós-traumático difere de acordo com o tipo de trauma, e ainda mais se for lesão moral. É a primeira conclusão que eu queria aí, quem leu o artigo. A segunda é que lesão moral, embora muitas vezes coexistente com o TEPT, não é baseada no medo, mas na culpa e na vergonha.
E aí eu já te conto. Se ela não é baseada na mesma coisa, os circuitos neurais não são os mesmos. Pelo menos eles podem ter intersecções, mas tem muita coisa que é diferente. Então, se a circuitaria neural não é a mesma, o tratamento não tem como ser o mesmo. Porque eu não posso tratar, né? Eu não posso tratar gripe e hipertensão da mesma forma. Eu estou falando de fenômenos diferentes, embora possam ter intersecções. A terceira coisa que eu queria, a hora que você lesse, né, o artigo, é ter essa sacada. Cara, eu realmente, então, para tratar lesão moral, eu tenho que considerar o que eles têm de diferente. Era outra sacada que era a ideia. E o quarto é essa história que fatores individuais específicos, como formação espiritual, cultura, comunidade, essa parte social, natureza do trabalho, vão precisar ser ainda mais. Sempre, gente, foi um assalto, foi um acidente, sempre precisa ser considerado. Mas como eu estou falando em culpa, eu estou falando em vergonha, eu estou falando em valores morais, então passa a ser muito mais importante ainda, já era, essas questões serem consideradas. Se você guardou isso de hoje, eu já me dou por satisfeita, tá? Era essa a ideia do artigo. E aí, eu vou percorrer o artigo, né? Mas eu queria partir primeiro de um vídeo, que quem esteve comigo no sábado viu, então eu quero... Tá passando o vídeo? Alguém faz assim para mim. Porque às vezes quando você muda de... Então vamos lá. Vou voltar aqui. Ótimo. Gente, para que eu passei esse vídeo? Além dele ser bonito pra caramba, é incrível o trabalho que eles fizeram. Porque eu quero, vai ser fundamental para a gente entender a história da questão da diferenciação do tratamento, entender esse conceito que eu trouxe aqui esquematizado, que vocês viram no vídeo, que é o quê? A gente fica na ideia de falar, né, da amígdala, do córtex, do hipocampo, do hipotálamo e por aí afora, da glândula pineal, mas é importante a gente ter essa ideia do conceito de redes. São redes. E eu trago o vídeo para você ver lá o cérebro conectado. Então, aquela questão frenológica de estrutura, cada estrutura ela tem importância, mas a gente tem que entender que ela é um nó numa rede. Então, o que se tem um consenso hoje? Que os transtornos mentais eles estão relacionados a alterações Tem alguém com o microfone aberto? E aí, então, gente, voltando lá. Então, a gente precisa ter essa lógica de redes neurais. Se eu ficar olhando para a estrutura no cérebro, eu não vou conseguir sacar essa grande diferença que vai fazer, que vai ser o diferencial da nossa intervenção. E aí, eu vou para o estudo, tá? Eu não vou entrar em detalhes para a gente ganhar tempo. O primeiro tema é o seguinte: o primeiro tema é que aquela primeira figura que ele traz para fazer o quê? Ele vai mostrar estudos com ressonância magnética, mas o que é fundamental para a gente sacar aqui nesse primeiro? A primeira coisa é que ele falou, gente, quando eu vou para estudos que eles estudam a taxa metabólica de certas estruturas do cérebro em pessoas que têm TEPT, diferencia pelo tipo de trauma, ele falou, ó,
Tem trauma que é baseado em perigo ou medo. E tem trauma, o que é isso? É quando teve uma ameaça à própria vida ou de outros. Só que tem trauma que é baseado, ele chamou em não perigo. Ou seja, testemunhar violência, perda traumática, lesão moral causada por si mesmo ou por outro, não é baseado em perigo. Não é que você não passou por uma situação de perigo, mas o foco não é esse. E uma coisa interessante é que as alterações emocionais, elas tendem a ocorrer principalmente depois que o evento aconteceu, depois que vem o ai, né, que vem aconteceu isso ou aquilo. E aí aqui, ó, então o que a gente tem aqui nessas imagens? Uma coisa que ele trouxe aqui, ele pegou, as imagens eu não acho muito boas não, viu? Mas assim, vai nos ajudar a entender. Ele falou, olha, ele separou, esse é um estudo onde ele separou como é que eram ativadas as estruturas em caso de abuso sexual ou físico relacionado a combate. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a azul está num lugar, a rosa está em outro. Ou seja, eu estou ativando estruturas e, portanto, redes diferentes no cérebro. E aí, o que ele trouxe? Né? Ele trouxe estudo onde eles estudaram áreas que já viu estudos mostrando que estavam relacionadas a medo, então, no caso, as amígdalas, o córtex cingulado anterior, e áreas que estavam previamente relacionadas. Esse script traumático é o seguinte, às vezes, quando você precisa estudar trauma, você não tem como pegar a pessoa que está participando do evento e fazer ela passar por um evento traumático. Então, você só pede para ela trazer isso à mente. E aí, nesse primeiro, basicamente, o que ele traz? Traumas baseados em perigo e medo tinha uma ativação maior da amígdala. E, gente, a amígdala está numa rede, tá? Só que os traumas baseados em não perigo, nesse estudo, eles viram, está aqui, ó. Então, aqui, está bem pequenininho, 2 pontinhos vermelhos aqui, bilateral, cercado aqui no meio por amarelo. E aqui, o precúnios, aqui está o giro do símbolo, o precúnios está aqui, ó, que ele está mostrado em verde, e ele falou, ó, é outra coisa que ativa. Não é amígdala, é precúnios. Só que é o seguinte, o precúneo, gente, ele faz parte de uma rede neural muito importante no cérebro, que chama de rede de modo padrão. E a gente vai ver, então, que a primeira coisa que a gente está vendo é que, não tá, em vez de ativar a circuitaria de medo, está ativando a circuitaria de autorreferência. E eu já falo mais com você sobre isso. Então, essa figura não está lá, eu trouxe só para dizer isso. Ele está falando de redes. Embora aqui, ó, tem um pontinho aqui, não significa que ativou um pontinho no cérebro. Significa que com a abordagem que eles utilizaram, o estudo, com a técnica tal, é o que é mais perceptível de ativar. Só que isso, como está numa rede, é uma estrutura importante para a rede de modo padrão, você está ativando muito mais coisas, né? E aí, o que você tem aqui? Opa, eu acho que eu estou no... Tarará. Espera aí que eu volto aqui. Tem algum lugar aqui? Ah, espera aí que depois eu mando a visão. Eu mando a versão corrigida. Tá aqui. Tá. Eu não sei o que eu fiz de errado aqui, mas agora já desfiz. E aí, então, gente, o que é importante ter que sacar que na lesão moral você tem uma ativação importante não só de precúnios. O precúnios é uma estrutura fundamental dentro da rede de modo padrão para processamento autorreferencial. Então, quando eu paro assim, eu estou lá nas minhas memórias, nas minhas reflexões, eu imagino o futuro, penso na vida, eu estou nessa autorreferência comigo, tem uma ativação importante de precúnios. Então, olha o que tem importante. Sim, essa já é um pulo do gato que eu vou adiantando aqui por causa do nosso tempo. Peraí, é isso que eu vou ter que ativar quando eu for tratar essa pessoa. Eu não estou ativando qual foi a memória mais antiga de quando você sentiu medo de não sei o quê. Eu vou, quando a gente chegar no protocolo, no próximo encontro, eu vou ter que estar no radar que eu tenho que ativar essa parte autorreferencial. Esse é o pulo do gato que vai ser a diferença do protocolo que a gente vai ver na próxima semana.
que mais que ele trouxe? Questão das emoções, então, autorreferenciais. E aí, na figura 2, o que ele trouxe? Ele falou, ó, ativa muitas áreas do cérebro quando a gente está estudando essas emoções autorreferenciais, eu comigo, então aqui várias ativados. E aí ele viu, ó, o que está aqui em azul é estudos mostrando ativação de culpa, o que está em rosa é ativação de vergonha. Então, esses estudos não foi com ninguém que passou trauma. Isso aqui foi estudos com pessoas saudáveis, mas eles dizem, olha, nesses estudos com pessoas saudáveis, quando é culpa, ativa tal, quando a vergonha ativa tal. E aí ele traz o quê? E tem algo muito interessante. Nas mesmas regiões que tem essas referências, é também ativado por cenário positivo. Então, a pessoa, né, que é o proud, o proud fica melhor que o orgulho, né? Porque o orgulho às vezes tem uma conotação negativa, né? Não é o orgulho, também ativa essas estruturas autorreferenciais. Então, na lesão moral, gente, do que a gente está falando? A gente está falando de emoções autorreferenciais, a gente está falando de pensamentos autorreferenciais, a gente está falando dele em contato, da angústia dele, é tudo autorreferencial. Esse é um aspecto importante. E aí, o que ele viu, né? Nesses estudos que ele estudou? Ele viu de novo, olha o que estava lá participando dessas emoções autorreferenciais, o precúnios. E olha que show! Aí, nesses estudos, eles viram também uma participação do giro frontal inferior. Vamos lembrar algo importante lá no giro, que está lá no giro frontal, é a área de Broca. A área de Broca é processamento de linguagem. Porque se é autorreferencial, eu estou falando com quem? Eu não estou falando com o outro, mas estou falando comigo. Então, daí dá para compreender a importância da questão da linguagem. Então, pode não ser uma linguagem para fora, mesmo se o cliente está fazendo uma linguagem, pelo menos, para dentro, dizendo eu sou culpado, eu não devia, o que era isso, eu vou, e aquilo lá, e o céu, e vai por aí afora. Então, gente, olha a enorme diferença de quando a gente está falando de lesão moral. E aí tem uma outra estrutura, que é o córtex insular. A gente aprende sobre os 4 córtex, mas aqui nessa imagem que está rosa, ela fica assim, se pegar o cérebro, está lá no centro do cérebro, é um córtex que não dá para ver muito. E esse, né, que é o córtex insular. A ínsula, ela permite atenção interoceptiva, o que me permite que, como é que meu estado interno, isso deu um prêmio Nobel para alguém em 2021, essa história de estudar essa questão interoceptiva. E olha que coisa, a ínsula, ela percebe múltiplos sinais aversivos, esse é um dos maiores estudos, mas olha o que ela faz. Ela responde a estímulos que desencadeiam dor, ansiedade e repulsa. A história da culpa e da vergonha dialoga com o nojo. Né? Pode ser o nojo do outro que violou, o nojo de mim que violou. Então, para você ver, gente, o que eu quero que a gente pense? É legal a gente olhar para essas estruturas, mas lembrar que a gente está lá no vídeo que eu passei. E uma forma de enxergar essas redes neurais é mais ou menos assim. Pensa numa lógica de uma cidade. Então, a circuitaria do medo, vou pensar lá no Rio de Janeiro, já que o Congresso foi lá, a circuitaria do medo seria algumas ruas lá umas ruas lá da Barra, assim. Aí, né, ou umas ruas de Copa, vamos pegar a Copa, que é. Quando você fala dessa parte de lesão moral, cara, você está ativando, você está acendendo um monte de rua. Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, naquele túnel que vai, naquele túnel que sobe, naquele túnel que voltou, naquilo lá, você está ativando uma circuitaria. Você tem que acender mais coisas quando você está falando de lesão moral. E aí, né, um tema comum de intervenção para promover a cura de lesões morais, o tratamento, o autor traz que é a importância do perdão. E aí, gente, isso é polêmico, hein? Isso não tem nada a ver com o problema que teve agora lá de uma dessas técnicas que era usada em Tribunal de Justiça,
que essa história vai lá e pede perdão para tal pessoa. Não tem a ver com essa questão moral e religiosa. Tem a ver como você vai se pacificar diante disso tudo, tá? De medo, assim, de alguém falar, agora você tem que pedir perdão ou perdoar não sei quem. E aí, o que a gente vai trazendo, já dialogando para o nosso encontro 3, que é a compaixão, essa história do perdão, e qual foi a definição? Esse deixar de sentir ressentimento contra outra pessoa ou contra você. Só que isso não é algo que você fala, vai lá e para de sentir isso. Isso faz parte do nosso olhar para o tratamento e o tempo dessa pessoa. Perdão não é algo que se falam dois e já é assim. Como é que ela vai se reorganizar com relação a tudo isso que ela está sentindo? Por quê? Porque ou ela causou uma violação, ou ela violou, ou por um ato dela, ou por ter sofrido o ato de alguém, ou por ter testemunhado. E no meio disso, muitas vezes o que não está presente é a própria autocompaixão, o próprio perdão pessoal. E aí o que eles mostraram, que é a figura 3, eles mostraram que pessoas que têm pontuação mais alta na escala de perdoar, eles ativam menos aquela parte autorreferencial que gera culpa e vergonha. Então, e aí eu gosto disso porque a gente discutir isso com o substrato neurobiológico leva a gente para outro lugar. E aqui, ainda em relação a esse estudo, né, o que eles falam? Não tem estudo sobre auto-perdão. Não tem estudos com isso, mas eles falam, olha que interessante, existem estudos com pessoas que fazem aquela meditação da bondade amorosa. Essas pessoas que fazem esse estudo, durante aquela meditação da bondade amorosa, você tem estruturas que ativam mais, tem estruturas que diminuem a ativação, e eles falaram, olha que interessante, aquela meditação causa uma ativação essas áreas que diminuem a ativação, elas estão relacionadas com essas áreas que levam uma tendência maior a perdoar. Então, eu vou colocar de outra forma. Áreas relacionadas à meditação da bondade amorosa também estão relacionadas a maior capacidade de perdoar. Então, isso daqui vai levar a gente, esse era do tratamento do perdão, a costurada que eu quero fazer para preparar o nosso encontro 3 aqui, a discussão. Quero juntar lesão moral com neurobiologia, com reconciliação da memória, com MDR e isso. Só isso. O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer o seguinte. Quando a gente fala de EMDR, lá na fase 3, que tem o ICES, por que a gente faz lá imagem ou ingresso sensorial, crença autorreferente, crença positiva, o VOC, emoção, sensação corporal? Sabe por que a gente faz isso do ponto de vista neurobiológico? A gente faz isso para acender a circuitaria que foi impactada pela experiência traumática. É para isso. E isso é fundamental saber, porque isso não é para ticar lá no protocolo. Eu tenho que estar ligada que naquele momento da fase 3, eu estou ativando isso. Só que aí, o que a gente já dá para deixar no radar para o encontro 3? Para ativar traumas baseados em medo, o EMDR, o nosso protocolo padrão, é show de bola. Só que eu já adianto, então, que para ativar as ruas, acender as ruas ligadas à lesão moral, vai ter que ter adaptação. Porque não é a mesma coisa. Então, já adianto que no nosso encontro 3, qual vai ser o enfoque? O que a gente precisa mudar para que eu possa ativar, não focado em ativar essas redes neurais do medo, mas agora a gente vai ter que ter estratégias para ativar as redes neurais
incluindo o nosso precúnios, para ativar essas redes autorreferenciais. E, gente, para que eu tenho que ativar essa rede? Eu termino por aqui. Por que eu tenho que ativar essa rede? Por algo incrível que o grupo do Ledor descobriu em 2000. Já falavam isso desde a década de 60, mas só em 2000 eles conseguiram demonstrar. É o seguinte, gente. A memória, depois que foi lá para a memória de longo prazo, e eu vou falar da perspectiva do trauma, mas vale tudo. Tua formatura, teu casamento, o dia que você ganhou na Mega Sena sozinha da virada, qualquer coisa dessa vale. Depois que a memória está lá estabilizada, a gente aprendeu consolidação de memória. Acontece uma coisa que é o seguinte: toda vez que você lembra de algo, então se eu falo assim, ó, lembra do dia da sua formatura de psicologia, você para lembrar, aquelas redes neurais que têm essas informações, elas são ativadas. Toda vez, guarda isso pro resto da vida, toda vez que uma circuitaria de experiências e memórias são ativadas, ela entra num estado lábil. O que significa isso? Ela sofre interferência. Tanto, gente, que a melhor forma de não... a melhor forma de guardar uma informação intacta é não lembrar. Cada vez que você lembra, se acrescenta coisa. Então, por exemplo, se hoje você lembrou o dia da sua formatura, você vai lembrar também, é provável que você possa lembrar o dia da tua formatura com o dia dessa aula. Por isso que assim, a gente está bem, lembra um monte de coisa boa, a gente está ruim, lembra um monte de coisa ruim. Então, gente, o que acontece? Parte do que a gente faz, parte não, qual é o objetivo do ISIS? O objetivo do ISIS é ativar aquelas memórias traumáticas para deixá-las sujeitas a interferências. Sabe por quê? Porque daí você pode modificá-la. Então, gente, só que lá no ISIS, quando eu ativo tudo aquilo nas redes, é como se eu pensasse lá, acendia os postes daquela rua de Copacabana que está representando o circuito do medo. Quando eu ativei, ó, o que pode acontecer? A memória pode ser, ela vai guardar com mais informações, ela pode ser fortalecida, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Então, gente, eu faço o ISIS, exatamente para deixar a memória nesse estado para entrar na fase 4. Não é o objetivo aqui desses nossos encontros, porque aí, gente, olha, eu vou te falar, me dói meu coração quando eu vejo umas implicações simplistas. Aí a gente quer que vão achar que MDR é científico. Você quer explicar que Azinho juntou com Bezinho, aí não dá para entender que é científico. Então, olha a beleza que a gente faz com o MDR na fase 3. Eu ativo os circuitos neurais que guardam as informações relacionadas àquela memória traumática, deixo no estado lábil para poder entrar com as outras fases. E aí, o que vai mudar? A forma de eu fazer o ISIS para ativar os circuitos de medo não pode ser a mesma forma, não é um não pode de proibido, viu, gente? É de raciocínio. Que eu vou montar para lesão moral. Então, quando a gente for pensar agora como é que é, né, o protocolo, a gente vai, como é que eu vou ativar aquelas redes autorreferenciais que levam o indivíduo a ter culpa e vergonha. Para quê? Porque é isso que eu tenho que consertar. Se é isso que eu tenho, se essas redes que estão com problema, é elas que vão ativar. E aí, o que acontece? Depois que eu ativo, nas próximas 6 horas, a memória volta, por isso chama reconsolidação, a memória volta a ser reconsolidada, volta a ser estabilizada, quais informações que aconteceram enquanto ela estava lábil. Então, gente, assim, eu vou ativar isso no ISIS, vou entrar com as demais fases, mas nas próximas 6 horas o cliente está reprocessando.
Era... Que horas são aqui? Ó, até que não foi. Com isso, era o que eu queria trazer para a gente ir para um outro lugar quando for falar no protocolo do encontro 3. Era isso, gente. Me conta. O tubarão. Ó, cada vez que lembramos de algo, algo a mais é acrescentado nesse algo. Sim, não é a mesma coisa. Ô, Regina, Oi, Tânia, querida. bem, querida. Bom te rever. Igualmente. Enquanto você está falando, eu fiquei pensativa, eu não sei falar muito em termos, né, Não importa. neurobiológicos, mas eu fiquei pensando que talvez uma forma que a gente poderia pensar, não sei se faz sentido, é que a gente tem que aumentar as memórias não, ativar esse pecunus num modo autorreferencial da bondade, no sentido assim, de trazer memórias de autocompaixão, autoperdão, assim, até anteriores, talvez, para aumentar essa base para a pessoa poder mexer naquelas outras, né? Da vergonha, da culpa. Eu fiquei pensando nesse sentido, sabe? De aumentar o padrão amoroso dela consigo mesma. Perfeito. É assim, ó. Sei. Tânia, todo sentido, eu penso assim também. E eu penso assim também quando eu estou tratando trauma baseado em medo, que é assim, na fase 4, quando a gente usa a estimulação bilateral, quando a gente vai estudar a neurobiologia da fase 4, a gente vai ver que a gente coloca o cérebro num estado de integração. E aí, se eu tenho os recursos, tem onde integrar. Então, essa lógica. Ó, para mim é novo esse assunto, viu? Esse assunto foi depois, então, do Congresso Brasileiro de MDR. Quando ele fez, eu fiz uma pergunta, vai ver que é por isso que ele não entendeu, eu precisava de meia hora para explicar qual era a pergunta, né? Então, assim, mas faz todo sentido, Tânia. Do que eu estou aprendendo, pensando, e a gente vai se debruçar no protocolo e vai ser para além do protocolo, eu compartilho, eu penso de forma parecida. Ainda não está estruturado, mas é a mesma forma que eu tô vendo. E partindo dessa informação que você trouxe, para mim é nova, para mim 6 horas para consolidar a memória, eu achava que a gente demorava reconsolidar, Não, é a reconsolidação. A reconsolidação, né? né? Porque ela já está lá na memória de longo prazo. Tanto, Tânia, que se a gente estiver falando de memórias que não foram consolidadas, aí a gente vai ter uma série de protocolos para traumas recentes. Mas para o nosso padrãozão é isso mesmo. Célia, vi sua mão aí levantada. Obrigada, Tânia. É isso mesmo, estamos em sintonia. Não, a gente pode estar as duas erradas, viu, Tânia? Isso não significa que a gente está certo, pode estar as duas erradas. Célia, conta pra gente. Então é o seguinte, eu estou com uma paciente, ela veio para mim era um TET. Hoje, com o que a gente está vendo e discutindo, é lesão moral. Então, porque o TET dela era no trabalho. Ela era bancária e ela engravidou, aí ela teve o bebê, ela trabalhava muito, o chefe dela não dava folga, né? E ela, desde os 18 anos, trabalhava nessa instituição, né? E ela era apaixonada, inclusive ela deixava o filho por causa do trabalho. Só que aí ela vai mudando de cargo, eles vão mudando de cargo, ela subiu com um cargo mais elevado, ela já não atendia mais o público, o público dela era refinado. Okay? Só Célia, que deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que nesse momento a gente não vai ter espaço para discutir caso clínico. Não é caso clínico, não. Com toda a importância que tem. Não, sabe o que não eu queria? Depois não. Não é caso clínico. Então, o que me fez ver, porque, na verdade, ela era filha de um pastor muito rígido, tá? E no trabalho dela queriam que ela fizesse coisas que iam lesar outras pessoas. Então, e aí você vai no ponto. Por que então, Na lesão moral, aí é muito interessante. O que na lesão moral
crenças e valores arraigados são violados. Sim. E aí, no trabalho com ela, ela já não tinha mais o pensamento em Deus, e ela foi criada dentro de uma igreja rígida, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, ela já começa a pontuar que Deus realmente existe. Então, vai para esse lado mesmo. E aí o importante de considerar tudo, faz todo sentido. Gente, ó, para mim aqui, eu estou vendo coisas importantes, a Nádia está fazendo considerações importantes, a Viviane também. Eu acho que assim, a gente vai ter ainda mais espaço, viu? Muito importante o que vocês estão trazendo, eu não consigo ler tudo, mas assim, faz todo sentido. E eu acho que aí a gente podia utilizar o encontro 3 e 4. Aí a gente vai para focar nessa parte clínica, tá? 1 e 2 é porque se é o conceito, se a gente entender essa história de rede, eu vou lá ticar protocolo. A gente sai de nada para lugar nenhum. Eu vou chamar aqui as mãos levantadas na ordem que aparece aqui para mim, tá, gente? Se eu for injusta, aparece o Arthur, a Ana Paula, a Lucila, a Lília. Arthur, tá com você. E lembrando, hein, gente, a gente tem pouco tempo, e aí eu peço a gentileza assim, tudo é importante, né? Mas como é que a gente usa esse tempo? Arthur, está com você. Não só... Bom, obrigado. Oi, pessoal. Oi, Regina. Ótima essa tua colocação. Desde o encontro passado, eu fiquei buscando algumas reflexões, e aí eu cheguei na questão da autoimagem, que é muito recorrente quando falo em lesão moral, né? E aí eu fui buscar... Aí a autoimagem, na minha cabeça, me levou a uma pergunta. Qual é a fase do pensamento concreto na criança? Porque a autoimagem, uma imagem, de repente, alguma coisa concreta. E aí eu fui pesquisar, né, pelo jeito que eu fui ali, cheguei em córtex parietal, né, em alguma coisa do precúneos, né? Você tinha Falei, chegado no caramba, Glucones? Que legal. né? Que legal. Via parietal, que está ligado ao processamento de imagens autorreferenciais. Porque aí você está dialogando, que é a rede padrão, com a parte autorreferencial. E aí, do que a gente está Eu achei tratando? excelente isso. O que a gente está, né? O foco da lesão moral, o problema está nessa parte autorreferencial. Legal isso. Bem Tá isso joia. mesmo. E aí, só para fechar, aí também lendo o texto, então, foi para aquela questão do perdão, e eu uso há muito tempo uma referência da África do Sul, né, do que eles conseguiram fazer lá em virtude da ressignificação de tudo que eles fizeram, sem partir para agressividade, para vingança. E aí, hoje, lendo um pouco mais sobre essa questão, eu me defrontei com... Fui procurar, porque até então eu não procurava, só tinha informações que me chegavam. E topei com um livro do Desmond Tutu, né, que é aquele cara lá da África do Sul. E o nome do livro é bem esse aqui, ó, O Livro do Perdão. Que E aí eu show. comecei a fuçar algumas coisas, interessantíssima a abordagem que eles trazem. Então, E só aí para vamos provocar trazer isso para a gente pensar. Porque, gente, o que eu quis trazer? Eu quero estruturar o nosso pensamento. A gente vai sair do achismo e vai dizer, não, isso aqui faz sentido, porque isso tal. Mas eu não acho que o protocolo está pronto. Alguém até pediu aqui, vai ter, a gente vai trazer. Inclusive, essa não é a tradução em inglês vai ser outra, mas a gente já posta logo essa semana que vai ser o próximo texto. O próximo texto vai ser esse que gerou esse protocolo. Obrigada, Arthur. Para mim, aqui aparece a Ana Paula Silva. E, gente, ó, eu tô nesse papel só de mediana aqui, porque eu tô na visualização, viu? De forma alguma, a ideia é dizer fala tanto, não fala tanto, é mais por esse modelo que a gente propôs aí de 1 hora só. Ana Paula, tá com você. Obrigada, Regina. Boa noite a todos. E fique tranquila em relação ao quanto você faz, a gente aqui dá suporte para a gente, né? Falando em nome de todos. Obrigada. Eu fui estudar isso também, porque acho que eu comentei na sessão passada de um paciente que eu tenho, que ele tá... Não quero trazer caso clínico, tá? Não, eu falei isso, eles são importantes, é só porque eles exigem um tempo maior, né, para a gente dedicar. Claro, mas é uma colocação de uma mudança enquanto a gente está começando a desenvolver esse processo. Eu acho que eu trouxe na sessão passada de um paciente que para mim, a princípio, é um trauma de guerra, né? Soldado de guerra lá em Israel que eu estou atendendo.
mas o que está pegando é essa parte. Aí eu fui estudar diante do teu texto e também encontrei, como o Arthur, o Precúnios, essa questão do quanto que a frase dele maior, eu falo e ninguém me entende. Então, essa autorreferenciação, essa autolesão, e essa autopercepção está onde está localizado o prejuízo maior. E aí ele teve um fechamento também do diagnóstico do próprio exército, né? Ele trouxe esse diagnóstico dele, dizendo que ele tem TEPT associado a outros tipos de trauma, que eles não estão estudando, mas ele fala que é um trauma como se fosse um trauma de autopercepção. Ele trouxe na tradução dele para mim. Então faz todo sentido que o que está acontecendo com ele lá está sendo evoluído, é o que você está trazendo aqui hoje. Então é outra forma da gente ver essa circuitaria, porque não é o evento que ele Isso. passou. E o que é fundamental, o eu tenho que ver que é efeito- outra circuitaria, não é, pode até ter medo também, mas não é só. Sim, mas o medo não vai ser acessado ou não vai ser reorganizado, reprocessado, enquanto ele não tiver esse trabalho com esse trauma de autopercepção. Ninguém me entende, eu não sei falar, as pessoas não sabem me entender, quer dizer, é uma autorreferenciação muito grande e está lesado, né? E ele não vai mais para o front, então tem toda uma questão moral mesmo E pode ser infligida. retraumatizante, pode ter mais lesões, né? Porque daí eu sou o cara que tem o problema, que não vou, que estou doente. Foi esse a expressão maior de dor foi essa, É, tá? E aonde ficou um pouco emperrado no processo. Aí com essa leitura da semana passada e agora já começa a entrar, legal, eu começo a entrar com outra perspectiva. legal. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, viu? Obrigada. Lucila, tá com você, querida. Oi, boa noite, né? Todo mundo. Eu estava pensando nisso, assim, como diferenciar, né? Tem coisas que já são bem claras, mas um trauma pós-traumático do que de uma lesão moral, né? Quando vem a demanda, quando vem como que a gente faz para diferenciar? Você sabe que eu Porque estava conversando isso no nosso grupo com a Maria Tereza, né? E o que a gente estava conversando é parte disso. O que está mais presente? Então, é esse sentimento que, quando a Célia estava colocando o caso, existe esse sentimento de violação de crenças e valores. Eu acho, esse é um aspecto importante. Outra coisa é que emoções estão mais presentes. Não que não possa ter culpa e vergonha no TEPT clássico, mas busca se tem essa história. Para mim, o que veio muito forte foi violação. Essa história de ser violado, ou por si ou por outro, ou por testemunhar. Então, eu acho que isso, Lucila, ajuda. E tem coisa que a gente não precisa nomear. O que a gente quer lá na fase 3? A gente não quer ativar? Se a pessoa ativou e você não soube dar nome, vai funcionar. Por isso que eu acho muito importante a gente ter a ideia que na fase 3 tem que ativar a memória e deixá-la de lado hábil, que é formado de circuitaria, e o objetivo, quando a gente usa qual que é a imagem, qual que é isso, é para isso. Às vezes, não vai ter uma definição precisa mas parte de ativar a pessoa relatando ou não o que ela vivenciou. E, gente, ó, eu estou aqui trocando, estou aprendendo com vocês. Por favor, alguém diz, não concordo, né? Sabe, ou não é isso, tal. A gente está junto nesse pensar. Lilian, querida, conta para mim. Conta para gente. Olá, olá, Regina, olá, pessoal. Então, Regina, eu estou querendo pensar com você em termos desse acesso à circuitaria do trauma pelo ICES. E tem um momento que o autor fala que as emoções do TEPT, a partir do medo, ela é, ela é acessada, ela é vivida na hora. Perfeito. E as emoções, a partir da circuitaria do dano, é pós-evento. Perfeito. Ele fala exatamente Naturalmente, isso. isso vai trazer uma constituição do ICES Então, distinta, porque é como se fossem momentos diferenciados, né?
Mas assim, ó, algo para pensar quando ele fala isso. Talvez o momento do evento traumático foi diferente, mas depois o que você tem é o cliente, o paciente com trauma. O que eu acho que é bem interessante disso que você observa, Lília, que é o seguinte, e aí explica-se autorreferencial. É a hora que ele vai refletir sobre ele na experiência que se dá o trauma. E quer ver Essa uma outra? emoção vem, então, a partir dessas reflexões de Pode ser autorreferência. na parte autorreferencial. Uhum. Tem uma situação que às vezes eu vivencio com violência contra a mulher. A hora que ela se toca, que aquilo que ela viveu, que era a violência, que ela traumatiza. É louco. Gente, não é a única forma que se dá. Então, a hora que, imagina assim, o caso que o Derek conta, a hora que ele se toca que era uma criança. Então, assim, eu acho que o que muda em relação. Eu acho que não muda o ICES em termos de circuitaria, mas o momento que traumatiza é diferente. Pode ser não no ato, mas na reflexão depois pelo ato, pelo que trouxe, você observou bem. Mas, de novo, eu não acho que isso muda o ICES. Entendi. A não ser, e aí eu não sei, eu não pensei como é que se dá isso com trauma recente, sabe? Porque pode ser que ele vai viver a experiência e vai ser depois de um tempo. Aí eu não sei direito para os protocolos recentes. Mas boa essa observação, isso me chamou também a atenção, Lília. Ô, Luciana. Ok. Obrigada, Lília. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer mais uma pergunta. Quando o Derek fala de que, dentre os procedimentos dele, ele usa uma carta, né? Uma carta que a pessoa escreve para si própria de autocompaixão. Ele estaria usando esse movimento da autorreferência, da reflexão, e estaria usando o córtex. Seria uma maneira de puxar para um outro lado, não mais da emoção, é isso? Eu acho que ele está usando a circuitaria para tudo, mas desculpa, em relação a quem falou primeiro, desculpa que eu perdi o nome, que é assim, o que ele está fazendo, ele está ativando circuitos do cérebro relacionados que são recursais, incluindo, quem falou primeiro, me desculpa, viu, por eu ter, quem falou primeiro trouxe essa questão foi a Tânia, né? A Tânia trouxe essa questão de trazer, porque trazer a memória, de ativar as circuitarias do cérebro relacionada a experiências prévias sobre isso. Então, Luciano, o que você traz, que realmente o Derek faz, dialoga com o que a Tânia e a Cristina trouxe na primeira fala, que é ativar esses circuitos. Agora, que estruturas que... Gente, olha, vai depender o que ele vai lembrar sobre questões relacionadas à autocompaixão. Então, por exemplo, pode ser que ele vai lembrar do cheiro do chá. O cheiro do chá é bom, né? O cheiro do chá da avó que falava bem dele. E aí eu vou estar ativando parte olfativa. Então, assim, que parte se vai ser mais cognitiva, que parte sensorial, se parte mais... Vai depender das experiências que ele teve. Mas é isso mesmo, Luciana. Você lembrou bem, obrigada. Eu não lembrava dessa parte antes de você falar, o que você falou veio à memória, e aí dialoga com a Tânia. E aí, gente, o que a gente está falando? Essa parte recursal vai ser fundamental, vai ser ainda mais fundamental em lesão moral. Obrigada. Nadia, conta pra gente aí. Você está com um monte de ideia, show de bola. Acho que não saiu o som. Peraí. O duro que teu microfone não aparece como fechado, mas o som não veio pra gente. Ó. Quem me ouve agora? Agora a gente te ouve. Perfeito. Então, primeiro, agradecer a generosidade de montar esse grupo, dizer que eu não sou uma acadêmica, não tenho esse mesmo conhecimento que você, mas, assim, eu tenho uma formação em psicologia positiva e eu tenho um caminhar nesse lado da compaixão,
que eu faço parte também de um grupo de estudos com o pessoal lá do IPQ e da Federal de Pernambuco, professor Leonardo, e que me traz um pouco, já me traz essa ideia do prepúnios, de que a ativação neuronal que a gente faz, que inclusive assim, já existe protocolo por esse lado, a gente tem algumas questões que a gente já sabe, que muda a plasticidade neuronal quando a gente começa a partir, como eu não sei qual colega falou, da parte do diário de gratidão que a gente faz 21, 28 dias, que, nas minhas singelas palavras, desculpe, não sou uma acadêmica, como se fizesse um reboot no cérebro, da forma que ele vê, de não só olhar para aquele coisa ruim do passado, mas de começar a olhar também para um futuro promissor, que é o começo. E de que a área neuronal, que é da empatia diferente da compaixão. Recentemente, eu estive no primeiro congresso, então, daqui da América Latina, de psicologia positiva, e uma professora da Unixfesp, ela trazia algumas coisas muito interessantes, que acho que tem tudo a ver do que a gente está falando aqui, de como que certas práticas meditativas e trazendo estudos de pensamentos compassivos, relacionando mudança de pré-frontal, fazendo um vínculo com HRV, Heart Rate Variability, com memórias estressoras, e o que trazia? Isso de um pós-doc recente aqui da Unifesp, que como que mudava tanto essas áreas neuronais, mas que até quantidade ela trazia nesse congresso, quanto que a pessoa tinha que estar exposta por minutos para que começasse a haver mudança, então, tanto de mudança de estado, mas dessa questão da circuitaria toda. Então, tem algo que é do pontual, mas dessa perspectiva de um protocolo 21, 28 dias. E que, quando a gente trabalha, como você está dizendo, do autorreferencial, então a gente começou abrindo desse protocolo com o diário de gratidão, que também tem um viés fechado. Quando a gente traz para o autorreferencial das forças de caráter, do que ela tem, são 24 já elencadas, 6 virtudes, e que a gente pega a virtude de temperança, que elas vão ter essas, principalmente da autorregulação, da gratidão, da espiritualidade, e que é uma outra circuitaria. E aí, como eu faço? DIR em cada um, de coisas que a pessoa viveu. Eu estou pegando lá. Quando eu vou lá para o evento estressor, eu já caminhei na gratidão, já fui lá aos 20, tanto dia, eu estou fazendo outras coisas, estou recursando, são 24, eu pego, eu aprimoro aquelas que ela já tem, virou. Quando eu vou no 3, abro no 4, eu venho aqui entrelaçamento cognitivo daquela própria autorreferencial, daquele seu momento mais bonito que você usou da compaixão, da gratidão, ou do que é mais bonito, virtuoso, de uma das suas próprias forças de caráter. E eu continuo no 4. Deixa eu te trazer só uma coisa, Nádia, só para a gente fazer um tempo aqui, a gente vai voltar no 3, mas o que eu acho que é importante você está trazendo? Eu acho que é fundamental que você está trazendo é que várias estratégias, primeiro, que tem várias estratégias, eu acho que a gente pode discutir sobre essas estratégias, eu acho que é legal a gente estruturar. Então, eu proponho, de uma outra área de saber também que já tem. Como é isso, essas estratégias. Agora, e o que é a lógica por trás? A lógica por trás é que o MDR vai fazer é colocar o cérebro a funcionar de forma mais integrada. Se eu não tenho redes recursais, não tenho onde ancorar depois. Então, Nádia, o que eu quero pedir para você ir fazendo e para o pessoal do grupo, para a gente ir elencando possibilidades de ativar essas vias recursais.
Aí tem aqui a Vanessa também está dizendo que tem uma linha como essa. Você quer compartilhar, Vanessa? Ó, a Vanessa não apareceu. Mas, gente, então, ó, Nádia, é fundamental tudo isso que você está trazendo. Aí, o que a gente pode combinar? Como é que a gente se organiza no grupo para isso ficar de forma organizada. Então, uma ideia que eu tenho proposto é compartilha material dizendo para que serve. Senão eu vou lá e compartilho assim. Ô, gente, esse livro aqui de 1.500 páginas é super legal. Ou eu ponho um livro lá de 1.500 páginas. Então, Nádia, ajuda a gente assim, ó. Gente, esse aqui é assim, eu uso assim para isso aqui. A Vanessa que trabalha, eu faço assim, porque eu acho que a gente consegue daí ver no que cada colega tem para contribuir em relação a isso e como é que a gente organiza esse material no grupo. Bom, gente, estamos aqui 21 horas. Quem que é aquela pessoa que ajuda a gente com a foto? Quem é boa de tirar foto? A moça não veio. Vamos tirar a nossa foto? Já botou no Acho grupo. que a Cadê? Neide está em cima. Tá aí? Cadê a moça que faz aquelas fotos boas? Você pode pôr no pacote, Inês? Depois você manda a conta para o grupo no final de todos. Você pode nos ajudar? Fotos que eu fiquei com medo das pessoas irem saindo. Eu tirei muita telinha fechada. Se quiserem, eu tiro outra. Vamos abrir, gente? Quem for abrir para a gente finalizar. Então, vamos lá. Eu só estou devagarinha, tá? Estou na primeira tela. Eu estou mantendo o sorriso. Você me avisa para eu descongelar o sorriso. Primeira tela. Vou botando lá no grupo. Só um instantinho. Foi a primeira tela. A segunda. São 6. Agora são 5, tá? Segunda tela. A terceira. Mantenha um sorrisinho. Ó, tá travando. Aqui, ó, cãibra. Terceira tela. Tá, agora eu tô vendo um monte de carinha que eu não estava vendo antes, gente. Que bom. Quarta tela. Chegando lá. Tela. 2. Ah, tô vendo até Verinha, que é um tempo que eu não via. Veja lá do... Última tela, gente. Última tela tá só fechadinha, mas valeu. Tá ótimo. Obrigada pela gentileza. Neide, são 21 horas. Eu acho que esse grupo, esse tempo, ele leva... Eu acho que o aspecto principal é como é que a gente vai organizar a experiência das colegas que já têm, principalmente na parte das redes recursais. Alguém quer fazer mais alguma sugestão, mais uma consideração antes da gente terminar? Neide, vou deixar você encerrar, então. Alê, encerra. Ah, que isso mesmo. Para variar, eu abri. Boa ideia. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite. Até a próxima. Até mais, gente. Até mais. Encontro 3, a gente vai para o protocolo, tá ok? Esse é o próximo passo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa noite a obrigada. todos. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Boa noite, meninas. Obrigado por Bro, tudo, vou viu? te ver. Obrigado pela força lá no grupo, mais. pelas traduções, viu, querido? Socorrer quem não acha o link. Tá Obrigada, certo. viu? Até Tchau, boa mais. noite. Obrigado, gente. Até mais, gente.
Ok. Tem as telas. Deixa eu ver quem está saindo. Tchau, tchau, Vandela. Tchau, colegas. Até mais. Eu vou. Então, os colegas que ainda não. Tararana. Aí, gente, deixa eu ver aqui. Eu vou só então remover quem ainda não conseguiu sair. Eu acho que a gente consegue remover também, pode ir te ajudando? Oh, é claro. Deixa eu ver aqui. Acho que agora só faltaram. Quase que eu removi a Tereza. Ou não remove Tereza, não. Olá, gente. Agora estamos nós, né? Para não ter. Bom, vou parar de gravar para a gente ficar à vontade, tá bom? É.